Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Como vocês estão percebendo, a voz ainda não está 100%, mas graças a Deus, pouco a pouco, ela vai melhorando, vai aperfeiçoando e Deus vai nos auxiliando. Ainda estamos tossindo um pouco, a cabeça passou, graças a Deus, e os cuidados de Deus têm sido sempre derramados para conosco. Agradeço os conselhos que nos foram dados. Teve até uma pessoa que, eu não lembro agora do irmão, que disse assim: irmão, gengibre, para que eu comprasse. Inclusive comprei até cravo da Índia. Escutei alguém também falando sobre cravo da Índia. E a gente mastigou cravo, eu comprei limão, comprei maçã. Enfim, a gente está comprando umas coisas que estão sendo ditas, sendo natural, a gente vai fazendo. E Deus tem nos abençoando. Além de, claro, as orações que são feitas. Né? Para mim, o maior de todos os conselhos é quando alguém fala de mim para Deus. Quando alguém fala em relação à minha pessoa, à minha saúde, para Deus, que é o nosso dono, que é o nosso criador, o nosso mantenedor. E por que eu gosto dessa frase, o nosso dono? Irmãos, Deus nos fez. Se Deus não nos tivesse feito, nós não existiríamos. A nossa vida pertence a Ele, mas Ele nos deu o livre-arbítrio para escolhê-lo a cada dia. Então, assim, reconhecendo que Deus é o meu proprietário, Deus é o meu dono, Deus é aquele que me criou para o seu propósito, eu nunca posso pegar a minha vida, arrancar de Deus e querer fazer dela o que eu quero. Eu não posso fazer de mim o meu Deus. Por isso que é tão sério tomar uma decisão contrária à vontade de Deus. É você perder de fato a essência da qual você foi criado. Nós não somos de nós mesmos. Se nós colocarmos isso em consciência, saberemos que tudo que advém de nossa criação é Deus que nos dá. Porque primeiro nossa vida pertence a Ele. E aqui nessa lição de hoje, o pacto do dízimo, irmãos, o povo da qual Malaquias escreveu estava passando por uma apostasia muito grande. Para se ter uma ideia, Malaquias profetizou aqui um período onde os sucessores daquela nação que foi rebelde, antes de ser levado em cativeiro à Babilônia, ficassem de sobreaviso. Ou seja, vocês lembram o que aconteceu com vossos pais? Vocês lembram que os seus pais foram rebeldes e por sua rebeldia eles perderam as bênçãos de Deus e foram levados em cativeiro? Então não se esqueça disso, que vocês corram para obedecer a minha palavra, para que vocês não sofram o mesmo castigo. E Malaquias, quando proferiu essas mensagens, o nome Malaquias quer dizer meu mensageiro ou mensageiro do Senhor. Ele era, de fato, irmãos, aquele mensageiro que deveria levar avante a obra que Deus queria que ele realizasse, que o povo realizasse diante dele. O povo era infiel ao relacionamento, o povo era infiel aos cultos, os próprios sacerdotes, irmãos, eles não levavam em consideração o sacrifício quando era feito. Junto com tudo isso, veio o roubo com dízimos e ofertas. E agora a gente entende o seguinte: se nós pertencemos a Deus, se nós somos dele, todas as coisas que advêm daquilo que nós fomos criados pertencem a Deus. E aqui, no livro de Malaquias, capítulo 3, 7 a 11, nesse último livro, é interessante. Na nossa Bíblia traduzida, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Na Bíblia hebraica, o último livro, irmãos, é 2 Crônicas. E por que eu falo isso? Vocês lembram daquele texto de Lucas 1:51, quando fala assim: e assim como foi derramado o sangue de Abel, o justo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Joás. Esse Zacarias, irmãos, filho do sacerdote Joiada, perdão. Esse Zacarias não é o Zacarias do profeta que é descrito, mas era um outro que proferiu ali uma mensagem de advertência diante do rei. O rei mandou matá-lo e infelizmente ele foi apedrejado. Quando Lucas fala de 1:51, quando Lucas fala de Abel até Zacarias, são as pessoas que foram martirizadas. Então, do Antigo Testamento, o último martirizado foi o sacerdote ou o filho do sacerdote Zacarias, por ter proferido algo. Porém, em nossa tradução, a Bíblia nos traz o livro de Malaquias, onde o povo está vivendo em rebeldia, e há quem diga que Malaquias provavelmente tenha sido contemporâneo de Neemias. Se assim o for, Neemias foi um grande reformador de sua época, e o próprio Malaquias também quis, na verdade, reformar o povo de Israel. Ele não só ele era pastor, como teólogo, e também ele era um profeta. Então, Malaquias tinha grandes obras
tinha grandes funções diante do povo. E infelizmente, irmãos, a infidelidade do povo não levou em consideração. E aqui eles começam a falar das bênçãos de Deus. Embora o autor fale de um pacto bilateral, uma aliança bilateral, eu entendo que esse pacto, inicialmente, ele era unilateral, na minha forma de entender. Não quero ir contra o assunto, o autor da lição, mas eu entendo que Deus já dava as bênçãos ao povo. Ou seja, ele dava, a gente falou sobre isso em lições anteriores, o sol, a chuva, a colheita, tudo Deus dava como bênçãos imerecidas. Quando houve o roubo, Deus agora mostra que ao eles roubarem a Deus, Deus ia se afastar. E ao se afastar, as bênçãos que eram concedidas seriam retidas. Aí agora ele faz um pacto bilateral. Se vocês forem fiéis a mim, devolverem os dízimos e ofertas, eu então voltarei. E ele pede, né? Volte-se para mim. Quer dizer, o povo estava com Deus, mas deixou de lado. E Deus faz um pedido para com que eles se voltem para ele novamente. E se caso eles se voltassem, aí ele fala, eu vou abrir as janelas do céu, vou derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. Mas uma coisa que é certa, nós somos abençoados por Deus, irmãos, muito. Felizes aqueles que reconhecem as bênçãos de Deus, devolvendo aquele que lhe pertence. E por que eu falo isso? Quando eu conheço a verdade, não devolvo a Deus aquele que lhe pertence, porque tudo é dele. Mas ele pede, especialmente para a manutenção de sua casa, de sua causa e sua casa, os dízimos e ofertas. Então, esses dois pontos, Deus pede para separá-los para ele. Embora, como santo que somos, somos separados por Deus. E tudo aquilo que ele nos deu também deve ser separado para o nosso benefício, embora um benefício que enalteça a Deus. Nada de se esbanjar, nada de se exibir, fazendo mau uso das bênçãos de Deus. Deus pedirá contas disso. Não estou dizendo que viver uma vida de luxo é uma vida contrária às bênçãos de Deus. Mas existem casos, irmãos, em que o luxo se torna, às vezes, um ponto de arrogância, de soberba, de prepotência, de humilhar as pessoas e de se achar melhor que os tais. Enfim, esse é um caso que cabe a Deus julgar, uma vez que só Ele sonda os corações. E aqui, quando eu deixo de reconhecer a Deus, devolvendo os dízimos e ofertas, eu volto ao que eu falei inicialmente. Eu esqueço que eu sou propriedade de Deus. Eu esqueço que o meu trabalho e as dádivas que Ele me concede são bênçãos dEle para a minha vida. E eu, ao perder o senso da gratidão, logo eu vou roubá-lo. Logo eu vou me apropriar daquilo que é dEle. Então, assim, por mais que o que eu recebo do meu salário é para a minha administração, eu não devo esquecer que ainda o proprietário sempre é Deus. Ele está acima. Por isso que eu volto a falar aquela frase que eu repeti várias vezes. A mordomia é um privilégio que Deus nos concede para o desenvolvimento no amor e para a proteção da cobiça e do juízo, ou da cobiça e do egoísmo, né? Então, assim, é uma bênção de fato, é um privilégio. E nós somos gratos a Deus porque Ele nos confiou muitas bênçãos. E sermos mordomos é tomar conta daquilo que não é nosso. E dízimos e ofertas, irmãos, deve ser devolvido. Não existe dízimo acima da importância e a oferta abaixo. Ambos estão juntos. O próprio Deus disse, nos dízimos e ofertas. Então, aquele que acha que a oferta é voluntária, ou dou se quiser, e o dízimo é bíblico, não está levando em consideração o recado que Deus está dando aqui. Roubará o homem a Deus? Como assim? Aí ele fala, vós me roubais nos dízimos e ofertas. Então, a oferta e dízimo estão no mesmo nível. Ofertar é dizimar. E dízimo é um reconhecimento de gratidão. Então, quando eu oferto, eu estou também tirando uma porcentagem daquele que pertence a Deus. E que esse pacto seja uma verdade em nossa vida. E que eu e você devolvemos a Deus como pessoas que reconhecem que somos sua propriedade. Logo, devolveremos as bênçãos que Ele nos confiou, todas e uma parte específica para a sua causa. Deus nos abençoe. Oremos nesse momento. Querido Pai Celestial, nos ajuda a reconhecermos que somos abençoados por Ti, mesmo que somos infiéis a Ti. O Senhor nos abençoa muito, mas por favor, Pai, que esse pacto, que essa bênção do Senhor seja bilateral, que nós possamos devolver-Te como gratidão, como reconhecimento, que o Senhor sempre nos abençoa. Perdoa quando somos ingratos e nos chama de volta, nos traz de volta para o Teu redil. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.
se inscreva no nosso canal, compartilhe e faça com que essa palavra alcance outros corações. Nós pertencemos a Deus, nunca se esqueça disso. Como diz as letras do hino, eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor. Ele nunca me esquece, eu sei. Deus abençoe você.